Nosso papo de hoje é sobre o retorno a si. Como encontrar o caminho de volta pro lar. Você já se sentiu, em algum momento, desconectado, desconectada de si mesmo? Já se sentiu perdida, fora do seu rumo? E quais são os sintomas? Né? Como é que a gente descobre que isso está acontecendo? E quais são também os perigos da gente permanecer muito tempo, né? Demorar muito tempo para encontrar o caminho de volta ao lar? E aí o mais importante é como encontrar esse caminho. Como encontrar o caminho de volta para casa. Esse tema de hoje faz parte do nosso círculo de estudos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, mas o livro Mulheres que Correm com os Lobos é super voltado para o desenvolvimento feminino, mas esse assunto diz respeito a todos nós também, né? Homens e mulheres, todo mundo precisa dessa conexão, todo mundo precisa se revitalizar e estar sempre conectado com quem eu sou, com as minhas verdades, né? Periodicamente a gente tem que fazer uma espécie de manutenção desse relacionamento comigo mesmo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar também sobre o conto que aparece no capítulo... Esse é o capítulo 9, o conto que aparece no capítulo 9, que é o Pele de Foca, né? Eu postei aí recentemente esse conto. E então eu vou trazer aí uma interpretação minha, algumas pontuações também da Clarissa Pinkola Estes, né, que é a autora do livro, do Mulheres que Correm com os Lobos. E desde já ficou o convite também para quem quiser participar dos nossos círculos. Ontem foi um dos círculos de mulheres, né, e lá a gente fala mais intimamente de como como o tema toca pessoalmente cada uma das participantes. Mas hoje a gente vai falar, eu vou fazer uma pincelada geral sobre o conto e principalmente, na verdade, acho que a função maior dessa conversa de hoje é falar de algumas formas. É claro que cada um vai ter os seus atalhos próprios para esse retorno a si mesmo, mas eu vou falar de algumas trilhas comuns que costumam funcionar para esse retorno ao lar. Então, uma coisa que eu acho que é muito comum, mas a gente acaba se perdendo no dia a dia, na correria, nos afazeres, no excesso de informação também, né, nas cobranças que a gente vive por aí, a gente pode acabar se desconectando da sensibilidade, né, de quando é que a gente realmente precisa estar alimentando a introspecção e cultivando o nosso jardim interno, que muitas vezes acaba ficando de lado, né, ficando para trás nessa correria de tarefas e cobranças. Então, às vezes, a gente não percebe os nossos ciclos, né? O conto ele fala bastante sobre isso. Ele vem mostrar que a gente tem ciclos de expansão e ciclos de contração, né? Tem momentos que a gente está mais expansivo, que a gente precisa, que a gente está disponível e a gente a gente busca o contato com outras pessoas, tá? Com os amigos, o convívio social, né? E que a gente se alimenta disso, inclusive, mas tem momentos que a gente precisa ficar voltado para dentro, que a gente precisa... Isso, aqui a doutora Marielle Souza comentou como o ciclo lunar. Exatamente, a gente precisa estar conectado com esses nossos ciclos internos para entender essa dinâmica de quando é preciso se voltar
para dentro ou quando é preciso, ou quando eu estou disponível, quando eu me sinto disponível para me voltar para fora. Né? Não dá para a gente ignorar também que na nossa vida a gente tem responsabilidades, a gente tem o trabalho. Então, em alguns momentos, se eu trabalho com atendimento ao público, por exemplo, eu não vou poder, simplesmente porque eu me sinto mais introspectiva naquele dia, eu não vou poder deixar de trabalhar, né? Às vezes, se for uma necessidade, uma crise, sim, eu vou ter que deixar de trabalhar naquele dia. Mas muitas vezes a gente precisa adiar essa necessidade para um final de semana, para as férias. Só que a gente vamos tomar cuidado com isso. Por quê? Né? Porque se a gente adia demais, se a gente não ficar atento a essa necessidade, a gente corre o risco de tanto de se perder completamente, né, e começar a caminhar em direções que não tem muito a ver comigo, com os meus valores, com aquilo que eu acredito, né, ou ir muito pela cabeça dos outros, pelas cobranças, porque se você não está muito conectado com as suas verdades, a gente fica muito vulnerável a questões externas, né? O que o outro espera de mim, o que a minha família espera, o que a sociedade espera de mim. E aí a gente acaba agindo, levando mais em conta, a gente acaba vivendo pro outro, mais pro outro do que pra mim mesmo. E essa conta acaba ficando cara a longo prazo. Se a gente passa muito tempo indo por esse caminho, fica dolorido. A vida começa a perder a cor, o colorido, né? A gente perde o nosso colorido, como aconteceu no conto, no Pele de Foca, né? Ela começou a perder o viço, perder o brilho dos olhos. Então, quando a gente se demora demais longe de casa, é isso que pode acontecer. E aí, falando, né, na nossa vida prática, longe do conto, a depressão, falta de sentido, falta de desmotivação, né? Essas coisas todas podem acontecer com a gente e são sintomas e sinais de que você precisa voltar, né? De que você precisa voltar para dentro. Tá olhando muito para fora, calma, você precisa alimentar a sua alma. Do que será que a sua alma se alimenta, né? Quando a gente quando a gente cultiva o hábito de fazer esse retorno periódico, quando a gente já tem um bom relacionamento com a gente mesmo, né? Fica mais fácil de reconhecer quais são essas trilhas, como é que eu me conecto comigo mesmo. Reconhecer também essa necessidade, porque a gente não precisa esperar um momento de crise, né, para ter que remediar, né? Acho que esse retorno a si mesmo, ele não é só necessariamente um remédio, um paliativo, ele também deve ser uma prevenção, né? Uma forma de você não chegar à exaustão, não chegar numa crise, não ter que ficar doente, não ter que brigar, né? A Clarissa fala, tem um momento, eu vou até postar essa frase, tem uma frase dela, não vou ler não, porque é um pouco grande, mas depois eu posto aqui. É uma frase, ela fala que muitas vezes a própria TPM, né, como a doutora Marielle falou, é um chamado, né? Peraí, eu preciso dessa introspecção. E aí a gente acaba, por exemplo, brigando com as pessoas. A gente acaba, em alguns momentos, a gente acaba dando um jeito de ficar sozinho. Então, talvez a gente não precise desses inconvenientes, né? Para respeitar o nosso tempo. E vamos falar um pouco do conto, então.
O conto se chama A Pele de Foca. Eu postei ele aí tem... Nossa, já tem alguns meses, na verdade, que eu postei. Mas eu repostei nos stories para vocês acompanharem. E é um conto que fala de um caçador solitário que encontra umas mulheres dançando numa costa. E aí ele rouba uma das peles de foca que essas mulheres usavam. E aí quando as mulheres vão voltar, cada uma pega a sua pele, pula no mar, vira foca e pula no mar. Só uma que não consegue voltar porque o caçador pegou a pele dela. E roubou, né, gente? Roubou a pele dela. E aí ele faz uma proposta de casamento, fala, não, casa comigo, quando você casa comigo, vem morar comigo, que daqui a 7 verões eu te devolvo a sua pele. E aí ela concorda, topa ir morar com ele e receber a pele só depois de 7 anos, né? Depois de 7 verões. Ela acaba tendo um filho com ele e... Só que aí dá os 7 verões e ela quer a pele de volta. E já passou do momento dela, ela quer voltar a ser foca, né? E aí ele não quer devolver, ele fala, você é uma mulher má, você tá querendo ir embora, vai abandonar seu filho, vai me abandonar, eu vou ficar sem esposa, o seu filho vai ficar sem mãe, né? Você é má. E aí eles brigam e tal, e o filho... o homem esconde a pele da mulher, mas o filho ouve um chamado de uma foca que está chamando lá no mar, e ele vai lá e descobre onde está a pele. E devolve para a mãe. A mãe volta para o fundo do mar, mas antes leva o filho, dá um fôlego pro filho, e o filho vai pro fundo do mar, passa acho que são 7 dias lá no fundo, depois ele tem que voltar. E leva uma vida de ser humano, porque ele não faz parte do clã das focas. E esse conto termina assim. Esse é um resumo, gente. O conto mesmo, contado, é muito mais legal. Eu só tô dando esse resumo pra gente poder fazer, pra vocês acompanharem um pouco da interpretação. E as lições que vêm a respeito desse retorno pra si mesma. Pra si mesmo, né, gente? Retorno pra nossa alma, né? Essa alimentação. E pra gente colocar sentido, né, pra vida. E aí a foca, ela é esse símbolo, ela aparece no conto como um símbolo do feminino, né? A mãe, as focas são conhecidas por serem mães cuidadosas, elas têm aquele olhar fofinho, ela é uma mãe devotada, ela é um símbolo, um animal que vive na água e na terra, né? Como essa mulher foca do conto. Ela vive tanto na água, né? Que é um elemento que simboliza as emoções, como na terra, que é um símbolo da vida material, né? Dessa realidade que a gente compartilha. E o homem... Se a gente pegar a interpretação da Clarissa mesmo, ela fala que o homem é como se fosse o nosso ego, que nem sempre reconhece a necessidade desses mergulhos, né, que a mulher foca ou que a nossa alma precisa periodicamente. E aí ele rouba a pele da mulher foca, né? E toda a atuação, né, desse caçador, né, é muito terrena mesmo, né? É muito terrena e muito terrível. Ele rouba a pele. O mais estranho é que ela aceita, né? O que eu fico conformada nesse conto é que ela aceita a proposta. É uma péssima proposta. Mas dá pra gente interpretar esse aceite como também... Ela estava meio atordoada, né? Ela estava sem a pele dela, ela estava distante da própria alma. E quando a gente está distante da nossa própria alma, a gente acaba tomando algumas decisões não muito boas, né? Que muitas vezes não tem nada a ver com quem a gente é ou com o que a gente quer para nossa vida. A gente não para se perguntar, para consultar a nossa própria alma sobre... Isso faz sentido para mim ou não faz?
né? E aí a gente acaba tomando decisões que não são tão boas pra gente e pagando os preços por elas. E aí a pele, né? A pele, ela também é um símbolo da roupa, da proteção. Ao mesmo tempo, é um órgão que tem a ver com a proteção, né? Que ele protege o nosso organismo. Mas, ao mesmo tempo, a sensibilidade, né? É um órgão... É o maior órgão do corpo, mas ele tem a ver com o nosso contato entre o mundo, a separação, né, do mundo interno e do mundo externo, o mundo visível, né, o mundo compartilhado, com esse mundo invisível, né, aquilo que o nosso mundo mais privado, que é esse mundo interno, que acontece sob a nossa pele, é só a gente que sabe. E às vezes a gente corre o risco de não dar tanta importância para o que acontece sob a nossa pele. E esse conto vem alertar para isso, né? Vamos olhar para o que acontece, porque isso é uma variável muito importante, ou deve ser uma variável muito importante para todas as decisões que a gente toma na nossa vida. As decisões, pelo menos para as decisões mais importantes que a gente toma, é importante a gente consultar esse mundo que vive por baixo da nossa pele. Mas... E a criança, né? A criança também é outro símbolo, um símbolo de renovação. Ao mesmo tempo, a criança é filha da alma com o ego, né? É o filho da mulher foca com esse homem egoísta e ladrão de pele. E essa criança, ele consegue fazer essa ponte, né? Ele é um psicopompo. Ele consegue fazer essa ponte entre o mundo da alma, né? Que é o mundo lá embaixo da água, das focas, e o mundo externo, esse mundo fora d'água. E é interessante também a gente notar que geralmente nos contos acontece uma espécie de uma maldição e um humano se transforma num animal. E nesse conto, a maldição é ao contrário. Né? Uma foca, um animal, fica preso na forma humana. Ela era um ser que podia ir e vir, né? Que podia se transformar. Mas ela acaba ficando presa por 7 anos na forma de mulher, né? Fica presa na forma humana. Então, acho que isso também é um símbolo importante desse conto, porque fala também de um aspecto também mais instintivo e também mais selvagem, né, que existe na gente, mas que ao mesmo tempo é muito importante para nossa sobrevivência, para nossa vida, né? Eu não sei se eu falei nesse resumo que eu fiz, mas chega um momento que a mulher ela começa a perder cabelo, ela começa a perder a pele, começa a ressecar, e esse é o momento que tá chegando o final dos 7 anos e ela precisa voltar, ela precisa da pele dela de volta. E então, acho que o conto inteiro... Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, eu só tô falando isso agora, ou algum comentário, quiser acrescentar, contribuir alguma coisa, super serão bem-vindas essas contribuições, perguntas e etc. Mas eu vou fazendo essa relação aqui entre o conto e essa volta ao lar. Então, eu acho que muitas vezes fica difícil pelas responsabilidades, pela dinâmica do nosso mundo externo que puxa a gente sempre para fora, que está sempre buscando mais e mais da gente, buscando mais produção, mais... sempre está consumindo, né? Ou nos oferecendo um excesso de informação e puxando a gente para fora o tempo todo. Então... Mas será que a gente, mesmo quando a gente pode
a gente consegue reconhecer essa necessidade, né? Essa necessidade de nutrir o nosso mundo interno, essa necessidade de introspecção, né? Eu acho que é uma questão que nem sempre a gente consegue. Mesmo, por exemplo, às vezes é mais fácil da gente reconhecer a necessidade de descanso, por exemplo, quando a gente está exausto. E a mesma coisa acontece esse retorno ao lar, né? Quando a gente tá muito perdido, muito desconectado de quem a gente é, dos nossos valores, das nossas verdades, a gente acaba sentindo uma falta de sentido na vida mesmo, né? A gente acaba sentindo os sintomas da fome de alma, que é o que eu falei na semana passada, na nossa live da semana passada, que tá salvo lá no YouTube. Então a gente vai ficar mais desmotivado, desanimado, mal-humorado, a gente vai ficar deprimido e desvitalizado, né? Esses são os sintomas de quando a gente passa muito tempo longe. A fome de alma. E essa fome acaba deixando a gente mais vulnerável para tanto para os excessos, né? A gente pode buscar suprir essa falta essa necessidade de fome, né, de alma, com outras coisas, com as compras, com os alimentos, com a bebida, com as drogas e por aí vai, né? Com as telas, né? Ficar rolando tela, a gente faz muito isso também. Mas nada disso vai alimentar, né? Porque é uma fome interna, né? Não é uma fome externa. E aí, muitas vezes, quando a gente bate numa crise, uma crise que te deixa muito triste, ou uma crise que te deixa assustado, ou uma crise que seja incapacitante de alguma forma, aí a gente muitas vezes consegue voltar para dentro e fazer esse retorno. O ideal seria que a gente não precisasse disso, que a gente já se programasse periodicamente ou tivesse os nossos próprios mecanismos para não se perder, né? Não precisar se perder para depois se encontrar. Mas, pelo menos em algum momento da vida, a gente acaba se perdendo e para depois se encontrar. E aí, se alguém tiver mais uma pergunta sobre o conto aí, manda. Mas se não, eu vou tocar para a parte prática já dessa questão, né? Como é que volta? Quais são os caminhos para eu retornar? E eu acho que um caminho prático, né, da gente fazer esse retorno é pegar uma foto antiga, por exemplo, e olhar, sabe? Aquela foto antiga onde você se vê feliz, bonito, bonita, com brilho nos olhos, que você se sente confiante, enfim, alguma foto que tenha, que você olhe e veja alguma coisa que você perdeu, né? Um olhar especial, não sei. Isso aí você vai sentir quando você olhar para essa foto e sentir uma certa nostalgia. Olhando para essa foto, você vai fazer um exercício de se fazer algumas perguntas. Acho que, por exemplo, você pode perguntar: aonde foi que eu perdi esse brilho nos olhos? Ou como é que isso aconteceu? Quando é que eu me perdi de mim, né? Onde é que foi que eu tropecei? E com essas perguntas, ou com as respostas a essas perguntas, né? Porque as perguntas são chaves para abrir algumas portas, você já começou a trilha. Você já está na trilha de volta, né? E aí... E aí tem algumas maneiras também da gente se permitir
esse momento de refletir e de avaliar, né? Eu acho que a gente pode fazer quando é muito importante e necessário, mas eu gosto de colocar isso como hábito. Então, talvez para algumas pessoas vai ser importante que aconteça diariamente, para algumas semanalmente. Eu só não deixaria para fazer anualmente, por exemplo. Deixar uma vez por ano é muito tempo para você se permitir esse mergulho. Então, e acumula muita coisa, né? Melhor não acumular assunto. Assim como qualquer relacionamento, a gente precisa cultivar o nosso relacionamento com a gente mesmo. Imagina, se você ficar se deixando em último lugar nas suas prioridades o tempo todo, como é que você vai ter uma boa relação com você mesmo? Né? Por isso, acho que é importante reservar esse tempo, nem que você tenha que, por exemplo, pegar a sua agenda e marcar um compromisso com você mesmo, um encontro com você mesmo, ali, reservado. Porque é muito importante, o custo é muito alto também de não fazer isso. Então, eu gosto de colocar até alguns rituais pessoais com isso. Então, rituais de autocuidado, por exemplo, né? Porque essa é uma forma de você colocar isso na sua rotina. Então, por exemplo, tem gente que medita diariamente. E nesse momento é o momento que a pessoa está ali em contato com ela mesma. Ela pega um horário para fazer isso, né? Separa um tempo, coloca lá um timer e é o momento que eu vou ali entrar na minha introspecção e que eu vou ficar ali comigo mesmo. E eu uso isso até como uma forma de higiene mental, né? Assim como eu faço a minha higiene matinal, eu escovo meus dentes, lavo meu rosto, eu separo esse tempo para cuidar de mim, né? Para fazer essa faxina interna. Acho que acho uma forma importante. Acho muito bom. Mas algumas pessoas também têm outras trilhas. Coisas comuns, por exemplo, muita gente fala que se sente reconectado consigo mesmo quando vai tomar um banho de cachoeira, por exemplo. Ou quando vai fazer uma trilha no mato, quando tá próximo dos animais, dos seus pets, quando passa um tempo sozinho, sozinha, mas também não precisa ser sozinho, né? Acho que muitas vezes é importante, não sempre, mas em muitos momentos esse retorno significa também estar com pessoas queridas. Significa estar com pessoas com uma pessoa, um amigo, uma amiga próxima, por exemplo, que te reconheça. Alguém que foi íntimo, por exemplo, na época daquela foto. Alguém que olhe para você e te saiba, né? E que tenha intimidade com quem você é. Essa pessoa, muitas vezes, ela está apta a te lembrar de quem você é. Então, se você não puder, não lembrar sozinho, é sempre bom ter esses contatos, essas pessoas que também que também sabem de você, que também te conhecem intimamente. Que mais que pode funcionar? Viajar com as amigas, né? Super pode funcionar. Fazer uma fogueira ao ar livre e contar histórias. Tem gente que gosta, por exemplo, de pegar o carro e dirigir para longe, depois voltar. Tem gente que gosta de passar um tempo só. A Graci. Valeu, Graci. Então, é importante que você vá reconhecendo quais são as suas trilhas de retorno a si mesmo. E nem sempre vai ser a mesma coisa. Então, toda vez que eu me sentir afastado de mim, eu vou eu vou para a cachoeira. Então, não necessariamente. É importante você ver o que você está precisando naquele momento. Né? Pode ser que um banho de banheira resolva. Pode ser que você esteja num momento da sua vida que você não possa nem
se afastar, que você não possa, por exemplo, fazer uma viagem para até o mar, né? E pode ser que você esteja num momento que você tenha só que se conectar com você mesmo sem esses recursos, né? Porque nem sempre estão disponíveis pra gente. E olha só, o Dani comentou aqui: descobri há pouco tempo que ficar sozinho é a melhor coisa que tem para se reconectar. Sim, eu acho que para muitas pessoas passar um tempo sozinho é imprescindível. Você se recarrega e eu acho que todo mundo tem que passar um pouquinho de tempo sozinho, mas para algumas pessoas essa necessidade é muito mais forte e é importante a gente reconhecer e respeitar. A gente tá passando um pouquinho do tempo, mas eu juro que eu tô finalizando. Outra coisa que às vezes a gente tem que tomar cuidado é com as pessoas que estão ao redor da gente. Quando a gente tá junto de pessoas que também respeitam essas necessidades internas delas, é mais fácil que elas respeitem as suas também, né? Muitas vezes a gente vai fazer esse retorno a si mesmo, a si mesma, se sentindo culpado, né? Pensando que, mas nesse momento eu podia estar trabalhando, ou eu podia estar cuidando do meu filho, cuidando do meu marido, cuidando enfim, eu poderia estar treinando, eu poderia estar mil coisas, né? E a gente vai se sentir culpado ou culpada por estar ali se dedicando só a mim mesmo. Só que se eu não me dedico, o preço é caro, né? Então, às vezes, a melhor coisa que a gente faz para as pessoas que a gente ama, né? É se dedicar a você mesmo, né? É separar esse tempo para você cuidar de você mesmo. Porque aí você vai se tornar uma pessoa melhor, porque você vai ser uma companhia melhor, porque você vai estar mais inteiro, mais inteira, mais realizado, né? Mais conectado com as suas verdades e com quem você realmente é. Então, né, os outros precisam de mim não deve ser uma desculpa. Mas muitas vezes estar perto de pessoas que também valorizam esse momento é muito bom. Outra coisa é você ter uma rede de apoio, né? Ter pessoas com quem você pode contar, por exemplo, para deixar as crianças enquanto você tem um tempo só seu, ou um tempo para você namorar, né? Porque os casais também precisam de um tempo só deles, né? Os casais também são uma unidade. Ou tempo para você, com você mesmo, e ficar sozinho, fazendo só aquilo que te interessa e aquilo que alimenta a sua alma. E então, por isso é importante também que você seja rede de apoio para outras pessoas, para outras mulheres, né? Falando de sororidade. Porque uma mão lava a outra, né? Então, você segura as pontas aí para um amigo, para uma amiga, e depois ele segura para você, ela segura para vocês poderem também ter esse momento. E acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Acho que essa outra coisa importante é você tá com pessoas, né, que valorizam esse tipo de coisa. Porque imagina você, além de ter as suas vozes internas te falando, mas né, você deveria estar fazendo outra coisa. Se você tem uma outra pessoa que também tá ali te cobrando, não, mas você tá perdendo tempo aí, ficando sozinha, ou fazendo trilha, ou viajando sem destino, fica muito mais difícil quando a gente não tem apoio. E também cultivar essas amizades que são que respeitam isso e que entendem isso. Finalizando, gente, eu queria convidar as mulheres, principalmente, para
para participar. Bem, nesse momento são as mulheres mesmo. Para participar do Círculo de Estudos de Mulheres que Correm com os Lobos, que lá a gente tem um círculo de mulheres e a gente conversa mais e troca mais intimamente sobre esses assuntos. O link tá lá na bio para quem quiser participar. E fica aí esse recado, né? É importante voltar, é importante reconhecer essa necessidade e voltar o quanto antes. Não deixar acumular essa saudade de si mesmo. E atender esse chamado de alma, né? Para se encontrar. Esse tempo perdido que você passa, muito tempo longe de você, ele não volta. Por isso que é importante voltar assim que a alma te chamar. É isso, gente. Valeu quem ficou até aqui. E a gente continua conversando aí nos stories. Na semana que vem tem live. Na semana que vem tem uma convidada. Mas aí eu anuncio aí. Até. Beijo.